Bom, amém. Siamo noi. Quindi siamo noi, Siamo qui. siamo qui di nuovo. Piove. E piove. Fa freddo. Freddo. Bom, nós vamos ver algo bastante especial que Deus tem para nós nessa noite. Vedremo una cosa così speciale che Dio ha per me questa sera. O título dessa palavra é Trazendo Pessoas para Casa. Il titolo è Portando persone a casa. Amém? Amen. Você tem entendido isso da parte do Senhor como um chamado pessoal para você trazer pessoas à sua casa? Tu capisci questo come una chiamata personale, portare persone a casa tua. O Senhor tem ministrado muito a nós como igreja sobre isso. Il Signore ci sta parlando così tanto su questo come chiesa. E especificamente durante essas duas últimas E semanas, specificamente in queste due ultime settimane. Deus falou muito comigo sobre isso. Dio mi ha parlato tanto su questo con me. O Senhor me falou sobre um discernimento que o Espírito Santo ele nos traria, está nos trazendo já, Lui mi ha detto su un discernimento che lo Spirito Santo ci darebbe, uma indicação da parte dele un'indicazione dalla parte sua a respeito de pessoas. Sulle persone. Pessoas que nós deveremos abordá-las na rua, Persone che noi dobbiamo approcciare per strada em alguns lugares onde nós estivermos. e nei posti dove saremmo magari. Algo bastante claro, nítido da parte do Senhor, Qualcosa di chiaro dalla parte di Dio para nós. per noi. Identificarmos pessoas que Ele quer tocar nessa hora. Identificare persone che Lui vuole toccare in questo momento. E nós sermos usados para resgatarmos vidas que estão longe da Sua presença. E essere usati per riscattare vite che sono lontane dalla sua presenza. Você crê nisso? Tu credi in questo? E você de repente olhar para uma pessoa na rua e entender algo da parte de Deus para ela e você ir até essa pessoa. Magari tu vedi una persona per strada e capisci qualcosa da Dio per lei, vai a lei Com muita ousadia e trazer algo da parte do Senhor para ela. con coraggio e porti qualcosa da Dio per lei. Eu creio que o Senhor está nos trazendo neste momento agora. Io credo che il Signore ci porta a questo momento adesso. E talvez coisas diferentes acontecerão entre nós. Magari cose diverse succederanno in mezzo a noi. Talvez você vai sonhar com pessoas que você nunca viu. Sognare con persone forse che non hai mai visto. Daí a hora que você encontrar essa pessoa na rua, você não tem escapatória. E poi troverai questa persona per strada e non avrai come scappare. Eu lembro de uma experiência que nós vivemos há um bom tempo atrás. Mi ricordo di un'esperienza che noi abbiamo avuto tanto tempo fa. Tinha um irmão que ele participava da igreja lá em Florianópolis, C'era un fratello che partecipava in chiesa insieme a no noi. início da igreja, e depois ele saiu. E all'inizio della chiesa e dopo di un tempo lui se n'è Por andato. algumas razões ele deixou de participar da igreja. Per alcuni motivi lui se n'è andato dalla chiesa. Ele passou um tempo em stand-by espiritual. E lui è stato per un po' in stand-by spirituale. Agora chegou uma noite que ele sonhou. Ma c'è stata una notte dove lui ha sognato. E ele sonhou, adivinha com quem? E indovina con chi ha sognato lui? Sonhou comigo. Certo, con me. E no sonho eu abri os meus braços e chamava ele: vem para Jesus. E nel sogno io aprivo le mie braccia e O dicevo, Senhor está te chamando de novo. il Signore ti chiama di nuovo, vieni a Gesù. E ele acordou, tal, do sonho. E lui si è svegliato del suo sogno. Foi um sonho maravilhoso, né? È stato così meraviglioso questo sogno. E ele me encontra na rua, vocês acreditam? E lui mi trova per strada. Num supermercado. Puoi credere in questo, in un supermercato mi ha trovato. E ali fechou, né? Fechou aquilo que Deus estava falando para ele. E poi le cose si sono racchiuse. E ele veio e contou toda aquela experiência e é claro que Deus mexeu muito com ele, ele voltou correndo para a igreja. Quindi lui è venuto, ha parlato di tutto e poi lui è tornato in chiesa. Eu creio que algumas coisas assim espetaculares estarão acontecendo nos próximos dias. Io credo che cose così e che sono spettacolari succederanno in questi prossimi giorni. Porque existem pessoas próximas a nós nessa cidade. Perché ci sono persone che sono prossime a noi in questa città. Uma que elas estão muito machucadas. Che primo sono così ferite. E elas precisam receber um remédio. Hanno bisogno di una medicina. Talvez elas buscaram muitos remédios e não encontraram nenhum eficiente. Forse hanno cercato così tante medicine e non hanno trovato nessuna che fosse efficiente. Mas ela busca um remédio que é exatamente o remédio que você carrega consigo. Ma lei cerca la medicina che è esattamente quella che carichi tu insieme a te. Você carrega um remédio por essas ruas de Bérgamo. Tu carichi per queste strade di Bergamo una medicina. Existem muitos feridos e machucados precisando deste Ci remédio. sono persone ferite che hanno bisogno di questa medicina. Mas para isso
você precisa notar essas pessoas. Ma per questo tu devi notare queste persone. Existem também pessoas que Deus trouxe para cá, para essa terra, Ci sono anche persone che Dio ha portato in questa terra com um grande propósito dele. con un grande proposito suo. Algo que ele tem para ser cumprido por essas pessoas como uma missão da parte dele. Qualcosa che Lui ha come una missione per essere adempita da queste persone. E da mesma forma, o Espírito Santo vai fazer você notar essas pessoas. E dalla stessa forma lo Spirito Santo ti farà vedere queste persone. Para você trazer uma palavra da parte de Deus para elas. Per portare una parola dalla parte di Dio per loro. Mas isso só tem efeito quando é de Deus, não é Ma verdade? questo solo ha un effetto quando veramente viene da Dio. É o tipo da coisa que a gente não brinca. Sono le cose con cui non É scherziamo. o tipo da coisa que não é erros e acertos. Non solo tipo così accertiamo sbagliamo adesso. Mas da mesma forma que você sentiu, que nós sentimos a presença de Deus neste lugar, nessa noite, durante o louvor. Dalla stessa forma come abbiamo sentito già la presenza di Dio in questa sera qua. E isso fica inquestionável. Che è una cosa che non si può questionare. Quando você sentir, ouvir isso da parte do Senhor, você também não vai questionar. Quando sentirai questo dalla parte di Dio non potrai questionare. Mas você vai precisar obedecer. Tu dovrai ubbidire. Amém? Talvez você nunca foi esse tipo de pessoa. Magari non sei stato mai questo tipo di persona. Não é verdade? Tem gente que é mais difícil assim de abordar alguém sem uma certeza, né? Ci sono persone che senza una certezza magari non approccerebbero mai un'altra persona per strada. Mas nós estamos vivendo uma missão neste lugar. Ma noi stiamo vivendo qua una missione. E essa é uma missão que faz parte da missão. E questa è una missione dentro la nostra Você missione. notar pessoas. Tu devi riconoscere le persone. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Ti invito ad aprire la tua Bibbia adesso nel libro di Marcos. A gente vai ler o versículo 1 ao 5 e depois o versículo 10. Marco 2, versetti dall'1 al 5 dopo il 10. Vai estar projetado aqui atrás em português, depois o André vai ler em italiano. Tá Leggerò bom? quindi prima in portoghese e poi leggerò io in italiano. O texto diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, eles baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. E versículo 10: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Amém. Quindi il testo dice così: alcuni giorni dopo egli entrò di nuovo in Capernaum e si venne a sapere che egli si trovava in casa. E subito si radunò tanta gente da non trovare più posto neppure davanti alla porta. Ed egli annunziava loro la parola. Allora vennero da lui alcuni a presentargli un paralitico, portato da 4 uomini. Ma non potendo accostarsi a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto sul punto dove era Gesù e fatta un'apertura calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Come Gesù vide la loro fede, disse al paralitico: Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati in terra, io ti dico, gli disse al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Amém? Você conhece essa história, né? Tu conosci questa storia probabilmente? A história de um homem que foi levado até a presença de Jesus La storia di un uomo che è stato portato alla presenza di Gesù. através do telhado, Hanno scoperchiato la casa carregado por 4 homens. e caricato da 4 uomini. Eles abriram o telhado e fizeram um grande esforço, tiveram um grande envolvimento para aproximar essa pessoa necessitada de Jesus. Loro hanno fatto un'apertura e hanno avuto così tanto uno sforzo e coinvolgimento per avvicinare questa persona a Gesù. Agora, a primeira pergunta que chega com este texto é: será que esses 4 homens também não tinham necessidades? Ma la prima domanda che io faccio vedendo questo testo è: ma questi 4 uomini non avevano anche loro necessità?
Quem acha que aqueles 4 homens diante de Jesus tinham alguma necessidade? Levanta a mão. Chi pensa che loro avevano necessità davanti a Gesù? Não vou pedir nem para levantar quem não acha que já ganhou, né? A maioria já venceu aqui, nós somos democráticos. Noi siamo democratici, quindi abbiamo già vinto come maggioranza. É muito provável que esses homens também tinham suas necessidades. È veramente probabile che loro avevano anche loro le sue necessità. Mas eles enxergam a necessidade daquele homem como uma necessidade maior que a deles. Ma quello che fanno è vedere la necessità di quell'uomo come più grande in riguardo a loro. E de alguma forma eles entendem que aquele era o momento daquele homem. Di una certa forma capiscono che quello era il momento di quell'uomo. Eles tiraram os olhos deles Hanno tolto i suoi occhi da se stessi para aproximar aquela pessoa necessitada da presença de Jesus. per avvicinare una persona necessitata dalla presenza di Gesù. Visivelmente com uma necessidade maior que a deles. Si vedeva una necessità più grande dalla loro. A Bíblia inteira ela aponta para essa direção. La Bibbia punta sempre su questa direzione. Essa conta sempre. È sempre questo calcolo. Menos de mim Meno di me e mais de Jesus. e più di Gesù. Menos o eu Più il mio io. e mais o outro. Scusate, meno il mio io e più l'altro. Essa é a conta que está em toda a Bíblia. Questo è il calcolo che c'è dappertutto sulla Bibbia. Mesmo quando nós encontramos na Bíblia a posição nossa de, como filhos, por exemplo, recebermos. Anche quando troviamo una posizione dove noi riceviamo, De encontrarmos essa posição de recebermos da parte dele. dove troviamo questo, dove riceviamo dalla parte di Dio, De termos as coisas. di avere le cose, Dos nossos direitos como i filhos. nostri diritti come figli. Mas nós nunca poderemos, mesmo encontrando esses direitos de filhos, Ma noi non potremo mai, anche se vediamo questi diritti di figli, nos afastar dos nossos deveres. allontanarci dai nostri doveri. A Bíblia toda, o Novo Testamento, Tutta la Bibbia del Nuovo Testamento, os Evangelhos, i Vangeli, todos eles compondo a palavra de Deus, tutti che compongono la parola di Dio, apontam para isso. puntano verso questo. Desde Gênesis, Da Genesi, quando antes da queda do homem ele recebe responsabilidades. quando prima della caduta dell'uomo lui ha ricevuto responsabilità. Aqui o homem ainda não havia caído, ele estava no auge do seu propósito como homem. L'uomo non aveva ancora caduto, quindi aveva il suo punto più alto del suo proposito. No entendimento dele, o relacionamento dele com Deus de uma forma plena. Aveva il rapporto con Dio di una forma piena. E ele tinha responsabilidades já divididas para ele. E già lì, anche lì aveva responsabilità che sono state date a lui. Como filhos, nós também temos deveres na nossa casa? Come figli ti chiedo, abbiamo anche doveri a casa? Sim ou não? Sì. Lá em casa, por exemplo, A casa mia, faccio un esempio, deixa de passar aspirador para você ver. se non passi l'aspirapolvere vedrai. Vedrai, né? Vedrai. Amico mio, vedrai. Deixa de fazer as suas tarefas para ver o que acontece. A casa mia, se sei un figlio e non fai i compiti, posso testimoniare. A cura deste paralítico de Cafarnaum Quindi la guarigione di questo paralitico a Capernaum, é sem dúvida uma das histórias mais importantes de Jesus. nessun dubbio, è una delle storie più importanti di Gesù. Porque, primeiro, é uma história que revela a divindade de Jesus, Perché prima rivela la divinità di Gesù, mas também revela junto o seu amor, ma anche rivela insieme il suo amore, a sua misericórdia, a sua la graça. sua misericordia, la sua grazia. Também demonstra mais uma vez Dimostra un'altra volta que quando Jesus ele identifica atitudes de fé, che quando Gesù individua attitudine di fede, algo sobrenatural sempre acontece. qualcosa di sovrannaturale sempre succede. Porque o texto mostra que Jesus viu aquela cena Perché il testo ci dice che Gesù ha visto quella scena e ele identifica a fé que estava envolvida naquele movimento. e lui individua la fede che c'era lì in quella scena. Aquele movimento do homem ali sendo né, baixado do telhado Il movimento dall'uomo che era abbassato da sopra e daqueles homens que estavam fazendo isso. Jesus identifica a fé naquele lugar. e dagli uomini che stavano facendo questo. Gesù individua fede in quel luogo. Então, essa história tem alguns ingredientes importantes. Questa storia ha quindi alcuni ingredienti che sono importanti.
Primeiro, amigos de fé reunidos numa casa. Prima, amici di fede radunati ad una casa. E em segundo lugar, Secondo, a dificuldade de você trazer pessoas diante da presença de Jesus. la difficoltà di portare persone alla presenza di Dio. A dificuldade de trazer uma pessoa neste lugar. La difficoltà di portare una persona in questo luogo. Era um grande desafio para aqueles homens. Era una sfida così grande per quei uomini. Trazer alguém próximo a Jesus. Portare una persona vicino a Gesù. Porque o texto diz que havia uma multidão ali impedindo que aquilo acontecesse. Perché il testo ci dice che c'era una folla che impediva che questo succedesse. Situações, pessoas bloqueavam a passagem até a presença de Jesus. Situazioni, persone che bloccavano il passaggio verso Gesù. Esses homens entendem que em algumas vezes, Questi uomini capiscono che alcune volte, para levar alguém para Jesus, per portare una persona fino a Gesù, diante do mestre, davanti il maestro, para você levar uma pessoa diante da presença de Jesus na sala onde ele está, dentro daquela casa. per portare una persona alla presenza di Gesù dove lui è in quella stanza. Aqueles homens entendem que era necessário ser feito um esforço. Quegli uomini hanno capito che ci doveva essere uno sforzo. Eles entendem aquela situação. Loro capiscono la situazione. Bom, esse grupo, casa, Questo gruppo casa se reunia na cidade de Cafarnaum. si radunava alla città di Capernaum. Tinha uma reunião de irmãos ali nesse Avevano lugar. lì un insieme di fratelli. Essa palavra Cafarnaum, o nome dessa cidade, La parola Capernaum, il nome della città, ela quer dizer aldeia de Naum. significa cioè, casa, Posto de Naum. la casa di Naum, sì. Ou uma tradução um pouco mais aprofundada, uma casa de conforto. O magari anche una traduzione un po' più approfondita, una casa di comfort, Uma casa de consolo. una casa di consolazione. Nesse grupo casa, In questo gruppo casa eles aconteceram alguns milagres. succedevano lì alcuni miracoli. Não foi só essa situação que aconteceu espetacular nessa reunião. Questa non è stata l'unica situazione spettacolare che è successa. Anota três textos, a gente não vai projetá-los. Prendi appunti di questi tre testi non O progettati. primeiro é Lucas capítulo 7, Primo, Luca, capitolo 7. diz sobre a cura do servo do centurião. Parla della guarigione del servitore del centurione. E esse texto mostra que essa cura aconteceu nessa mesma reunião, nessa mesma casa. E questo testo ci fa vedere che è successo nella stessa casa, alla stessa riunione, questa guarigione. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 29, Marco capitolo 1 dal versetto 29. tem uma história bastante famosa de cura também, C'è anche una storia così famosa di guarigione. que é a cura da febre da sogra de La Pedro. guarigione dalla febbre dalla suocera di Pietro. Essa cura também acontece nessa mesma casa. E anche in questa casa è successo questo. E por último, Lucas capítulo 4, E per 31, ultimo Luca 4:31 diz que nessa mesma reunião, dice che in questa stessa riunione um endemoniado foi liberto, un indemoniato è stato liberato, uma abóbora foi quebrada. una zucca è stata rotta. Olha, eu vou abrir o texto de Marcos capítulo 1, Quindi aprirò adesso il testo di Marco capitolo 1, de 29 a 33. versetti 29 al 33. Diz assim: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão, Pedro, estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e serviu-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou àquela porta. Quindi dice, appena furono usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e di Andrea, con Giacomo e Giovanni. Ora la suocera di Simone giaceva a letto con una febbre ed essi subito gli parlarono di lei. Allora egli si avvicinò, la prese per la mano e l'alzò. Immediatamente la febbre la lasciò ed essa si mise a servirgli. Poi, fattosi sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati e tutta la città era affollata davanti alla porta. Então, algumas curas, coisas sobrenaturais aconteceram nessa casa. Alcune guarigioni e cose sovrannaturali hanno successo in quella casa. E elas aconteceram porque a presença de Jesus também estava ali. E hanno successo perché la presenza di Gesù era lì. Agora hoje, muito tempo depois, Oggi, molto tempo dopo,
a gente passa a ter uma experiência um pouco parecida com aquela. Noi possiamo avere un'esperienza molto simile a quella. Nós nos reunimos em casas, neste lugar, Noi ci riuniamo in case e algo comum também acontece, que é a presenza de Jesus conosco. e qualcosa anche di simile è che la presenza di Gesù sta insieme a noi. Então existe algo para nós que é muito além de uma simples reunião. Quindi c'è qualcosa per noi che va molto oltre di una semplice riunione. A proposta para nós como igrejas, tendo esses grupos, La proposta per noi come chiese che hanno questi gruppi é muito além do talvez jantar ou cafezinho que tem depois. va molto oltre magari la cena o il caffè che abbiamo dopo. Sem dispensar, é claro. Non che questo sia scusa. Mas existe algo de poderoso que está para acontecer neste lugar. Ma c'è qualcosa di potente che deve succedere in questo luogo. Esses milagres, essas coisas naturais, elas são propostas da parte de Deus para acontecerem nestes lugares. I miracoli, le cose sovrannaturali sono proposte da Dio per succedere in questi luoghi. Nessas reuniões, nas casas de amigos, amigos de fé, Le riunioni dove ci sono amici di fede que têm o mesmo coração che hanno lo stesso cuore e que de repente Jesus olha para essa reunião e identifica a fé daquelas pessoas. e magari Gesù vede questa riunione e identifica la fede di queste persone. Agora, voltando para essa história, existem algumas características desses 4 homens. Ritornando a questa storia, ci sono alcune caratteristiche però di questi Se uomini. você estiver anotando, anota a primeira característica desses 4 homens. Se stai scrivendo, adesso scrivi la prima caratteristica di questi uomini. Primeira característica, interesse pelos outros. Prima cosa, interesse per gli altri. Porque somente uma pessoa que tem interesse pelas outras pessoas, Perché soltanto una persona che ha interesse per le altre persone, o normal é nós nos interessarmos primeiro por nós mesmos. il naturale è che ci interessiamo prima per noi stessi. Concorda comigo? Sei d'accordo con me? Mas quando existe uma característica de você ter um interesse por uma outra pessoa, Quando noi ci interessiamo per altre persone anche, e isso é trazido diante da presença de Deus, e questo è portato davanti alla presenza di Dio, nós entendemos que faz parte de algo, um movimento de Deus para gerar um milagre ou coisas sobrenaturais. questa è parte del movimento, dell'atmosfera di Dio per generare cose sovrannaturali. É só uma pessoa que tem interesse por outro È solo una persona che si interessa dalle altre persone, é que pode, por exemplo, abrir um buraco no teto para descer alguém. che può fare un'apertura sopra per far scendere qualcuno. Uma outra característica Un'altra caratteristica, é uma atitude de cooperação. un'attitudine di collaborazione. Porque para você fazer isso que eles fizeram, abrir um buraco no teto, Perché per fare questo che hanno fatto loro di fare un'apertura, você precisa de cooperação. c'è bisogno di una collaborazione. Você já entendeu que você faz poucas coisas sozinho? Hai già capito nella vita che tu fai pochissime cose da solo? Precisaria ser um trabalho em equipe. Questo deve sempre essere un lavoro in squadra, di squadra. Para trazer essa pessoa até Jesus, precisaria ter uma equipe funcionando e trabalhando. Perché questa persona potrebbe avvicinarsi a Gesù, ci deve essere una squadra che lavorava. Agora, o que aconteceria se um desses, na hora, soltasse a corda? Ma cosa succederebbe magari se uno di loro magari andava via e lasciava quel lettuccio? Ou se de repente ele achasse que aquilo lá estava demorando demais ou pesado demais a parte dele. Se magari lui dice, ma questo qua mi sta rompendo, c'è troppo pesante. Você já carregou alguma coisa com algumas pessoas te ajudando? Tu magari hai già caricato una cosa insieme a altre persone che ti aiutavano De repente você percebe que o peso maior está do teu lado e magari tu fai conto che il peso più grande è dalla parte tua. e você vê aquele teu irmão abençoado lá da outra parte carregando quase com um dedinho só, E né? vedi quel tuo fratello che magari con solo un dito carica lì con un piccolissimo peso. Se um falhasse, todo aquele projeto talvez não teria êxito. In quella situazione se uno falliva, tutta quella situazione non avrebbe il suo successo. Existe então um trabalho em equipe, uma cooperação, C'è un lavoro di collaborazione que como igreja o Senhor também nos chama a ocupar este lugar. che come Chiesa il Signore ci chiama ad occupare. A terceira característica desses homens, E la terza caratteristica di questi uomini. eles sabiam que Jesus era a resposta, era a solução. Loro sapevano che Gesù era la risposta. Eles tinham a convicção que unicamente Jesus era a saída para aquele homem. Loro sapevano che soltanto Gesù era la via d'uscita per quell'uomo.
mesmo podendo mais uma vez arrumar algumas desculpas. Anche se magari potevano prendere scuse, Eles sabiam que aquela era a única alternativa daquele homem. loro sapevano che quella era l'unica possibilità di quell'uomo. Eu me lembro uma vez que eu conversava com um pastor, um missionário. E mi ricordavo una volta che io parlavo con un missionario. Ele ainda faz um trabalho maravilhoso na Índia. Lui fa ancora un lavoro meraviglioso in India. E ele começou a contar para mim, numa das vezes que ele estava no Brasil, nós estávamos juntos, Una volta lui era in Brasile e ha iniziato a raccontarmi a respeito de tantos milagres que ele presenciava naquele lugar. su tanti miracoli che lui vedeva in quel luogo. É um lugar que ele estava bastante pobre, desprovido de recursos, de médicos, de tudo. Era un luogo dove non c'era neanche l'assistenza sanitaria, dove non aveva risorse, soldi, E niente. ele me contava um milagre após o outro que ele presenciava naquele lugar. E lui mi raccontava un miracolo dopo l'altro che lui vedeva in quel luogo. Coisas incríveis. Cose incredibili. E ele falou que ele não presenciava. Lui diceva che lui non vedeva. Era muito difícil ele enxergar os milagres que ele via naquele outro lugar. Era molto difficile di vedere in Brasile gli stessi miracoli che vedeva in India. E ele entendia E lui capiva que o que fazia, o que gerava o milagre, che quello che generava il miracolo era a fé daquelas pessoas na Índia, era la fede delle persone. Che em meio a tantas dificuldades e privações, in mezzo a tante difficoltà, tante cose. de entender que não existia nenhuma outra saída para eles a não ser a presença de Deus que poderia curá-los. Di capire che effettivamente non avevano un'altra via d'uscita a non essere la presenza di Dio per guarirli. E naquela conversa ele me disse que quando ele orava com algumas pessoas e elas eram curadas, E lui diceva che quando pregava per le persone erano guarite. ele olhava nos olhos daquelas pessoas e as pessoas com uma esperança única, que aquela era a única alternativa que elas tinham. Lui guardava i suoi occhi e vedeva che loro avevano quell'unica speranza in quel momento lì. Porque senão eles até morreriam. Perché altrimenti magari il destino loro sarebbe la morte. E algumas outras situações que ele participava em orar por pessoas ali no Brasil, E anche altre situazioni dove lui pregava per persone in Brasile. ele enxergava nos olhos outra coisa. Lui vedeva negli occhi lì un'altra cosa. Ele falou que ele enxergava até fé nos olhos daquelas pessoas. Lui diceva che sì, vedeva fede negli occhi delle persone. Mas ao mesmo tempo ele percebia que se não desse certo, a pessoa ia procurar uma outra forma de resolver aquele problema. Ma dalla stessa forma lui vedeva anche che sì, magari quello non succederebbe, la persona troverebbe un'altra forma di risolvere quel problema. Ela tinha acesso a medicina, a remédios, a médicos. Aveva accesso a medicine, ai dottori. E ele falou que isso marcou muito o ministério dele e marca até E hoje. lui ha detto che questo ha segnato e segna ancora tantissimo il suo ministero. E esses 4 homens, eles levaram este homem diante de Jesus. Questi 4 uomini hanno portato quest'uomo davanti a Gesù. Eles não estavam brincando. Non stavano scherzando. Eles não estavam apenas fazendo uma tentativa. Non stavano provando. Para eles e também, eu creio, para aquele paralítico, Per loro e anche per quel paralitico. era a alternativa que ele tinha de cura. Quella era la possibilità che Então, avevano. para eles, nenhum esforço poderia ser medido. Quindi nessuno sforzo potrebbe essere misurato. Porque era uma possibilidade real que estava diante deles de algo espetacular acontecer. Perché era la possibilità reale di qualcosa di straordinario succedere. A última característica desses 4 homens L'ultima caratteristica di questi uomini são as suas prioridades claras. sono che le sue priorità erano chiare. Eles sabiam que a coisa mais importante que eles tinham a fazer Loro sapevano che la cosa più importante che avevano da fare naquela hora in quel momento era levar aquele homem até a presença de Jesus. era portare quell'uomo alla presenza di Gesù. Essas são as pessoas que rompem as barreiras. Sono queste persone che rompono le barriere. Essas características são as características de alguém que é muito usado por Deus. Queste caratteristiche sono le caratteristiche di una persona che è veramente usata da Dio. Pessoas que vivem milagres e aproximam outras de viverem milagres. Persone che vivono i miracoli e anche fanno con che altre persone vivano i miracoli. Amém? Amen. Existe um segundo texto que eu só gostaria de ler, C'è un secondo testo che voglio leggere velocemente, que é João capítulo 5, a partir do versículo 1. che è Giovanni 5 dal versetto 1. O texto diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus.
Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do céu, do Senhor, e agitava aquelas águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de alguma doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Versículo 7, disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Quindi dice, dopo queste cose ricorreva la festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi, paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo in determinati momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua. E il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: vuoi essere guarito? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata e mentre io vado un altro mi scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Amém. Essa é uma outra história que fala sobre um homem que também precisava estar diante di Gesù. Questa è un'altra storia che dice di un uomo che aveva bisogno di stare davanti a Gesù. Agora eu não sei se você já ficou chocado, se você já conhecia essa história. Non so se magari tu sei stato scioccato, se già conoscevi questa storia. De entender que ele estava esperando por isso por 38 anos. Ma capire che lui aspettava questo da 38 anni. 38 anos é uma vida. 38 anni è una vita. É praticamente a minha idade. Praticamente la mia età. Pouco mais. Magari un po' A di minha più. idade um pouco mais, não 38, é um pouco mais. È un po' di più Mas rispetto alla mia età. às vezes eu vou gerar uma confusão, né? Magari posso generare una confusione. Mas 38 anos é uma vida inteira. Ma davvero 38 anni è una vita piena. Existia um homem há 38 anos esperando um milagre. C'era un uomo che aspettava per 38 anni un miracolo. Agora a gente não vai entrar nos cernes, né, dessa questão Non entreremo nelle profondità di a questo respeito do tanque, a respeito do anjo, a respeito do milagre, do agitar dessas águas. sulla piscina, gli angeli, il miracolo, l'agitarsi dalle acque. Mas existia um homem que estava precisando que alguém colocasse ele naquele lugar. Ma c'era un uomo che aveva bisogno di qualcuno che lo portasse in quel luogo. E quando eu leio esse texto, Quando io leggo questo testo, e quando essa semana eu lendo esse outro texto de Marcos também a respeito desse outro que foi trazido assim diante de Jesus, e mentre leggevo anche il testo di Marco che ha portato anche quell'uomo davanti a Gesù, é impossível a gente não entender um esforço que foi necessário acontecer. è impossibile non capire che c'era uno sforzo che ci doveva essere. E é impossível também a gente não entender Impossibile anche è non capire que neste lugar, bem próximo a nós, che in questo luogo che è vicino a noi existem pessoas que não conseguem chegar por elas diante de Jesus. ci sono persone in questa città che non possono arrivare per se stesse a Gesù. Talvez exista uma multidão também a impedindo. Magari anche loro hanno questa folla che li impedisce. Com certeza, algumas pessoas há mais de 38 anos estão esperando por este momento de se encontrarem com a presença de Jesus. Sicuramente persone che anche più di 38 anni aspettano questo momento di trovare la presenza di Gesù. Talvez você tenha passado por algumas pessoas durante esses dias, esses meses que você já está aqui, Magari tu in questi mesi o settimane che sei qua hai già visto persone que são histórias muito parecidas com essas. con storie che sono simili a queste. Agora, algumas dessas não chegarão por elas. Alcune di queste non arriveranno mai per se stesse. Elas vão precisar de uma ajuda. Avranno bisogno di un aiuto. Amém. Amen.
E nós como igreja, nós nós como entendemos que existe uma responsabilidade nossa nessa hora. Capiamo che c'è una responsabilità nostra in questo momento. E Deus está nos movendo para colocarmos isso em prática. E Dio ci sta spingendo a mettere questo in pratica. Porque nós não viemos aqui para Bergamo Perché noi non siamo venuti qua a Bergamo por uma escolha nossa. per una scelta nostra. Não foi uma escolha pessoal nossa. Non è stata una scelta personale nostra. Apesar da cidade de Bergamo ser uma cidade que depois a gente foi descobrindo que seria o melhor lugar, Anche se dopo abbiamo visto che è un luogo così bello, magari anche il migliore. nós estamos neste lugar literalmente por uma visão de Deus. Noi siamo in questo luogo letteralmente per una visione di Dio. O Senhor nos trouxe para este lugar como igreja, Dio ci ha portato in questo luogo come chiesa, para nós executarmos algo da parte dele neste lugar. per eseguire qualcosa dalla parte sua. Há pessoas que estão há anos, há décadas esperando por um encontro com Jesus. A persone che sono a così tanto tempo, anni, decade, che aspettano un incontro con Gesù. O Senhor nos fez enxergar este lugar, Il Signore ci ha fatto vedere questo luogo, não para que a gente possa viver neste lugar para nós. non perché viviamo qua per noi. É claro que Ele cuida da gente. Certo, Lui si prende cura di noi. É claro que todas as coisas são dele. Certo che tutto è suo. É claro que Deus, como teu Pai, Ele tem prazer em te abençoar e em cuidar de você nos detalhes. Certo che come un padre Lui ha piacere anche in prendersi cura da te, in prendersi cura dei Mas dettagli. existe algo muito mais profundo que isso, Ma c'è un qualcosa più profondo que di te questo. trouxe para este lugar. C'è un qualcosa più profondo che ti ha portato qua. Nós, quando encontramos este lugar que eu havia sonhado há mais ou menos uns 3 anos antes de nós estarmos aqui, Quando abbiamo trovato questo posto, io avevo sognato 3 anni prima di essere qua. Deus mostrou para nós como igreja que este era o lugar que Ele estaria nos estabelecendo. Dio ha fatto vedere a noi come chiesa che questo sarebbe il luogo dove Dio ci stabilirebbe. Com isso e com todas as confirmações que Deus foi trazendo, Con tutte le conferme che Dio ci ha dato. Ele foi trazendo para nós uma certeza que Ele está à frente disso, Lui ci ha dato la certezza che Lui è davanti a questo. porque Ele nos trouxe. Perché Lui ci ha portato. E uma das palavras que Deus nos revelou, nos trazendo para cá, E una delle parole che Dio ci ha rivelato mentre ci ha portato qua, durante todo o nosso processo de envio, durante questo processo di invio, é que nós seríamos uma igreja, è che noi saremmo una chiesa, nós seríamos uma casa, una casa, que coisas espetaculares, no sentido espiritual, aconteceriam. dove cose sovrannaturali succederebbero. Milagres aconteceriam diante dos nossos olhos. Miracoli davanti ai nostri occhi. A gente provaria um crescimento da igreja, do reino de Deus neste lugar. Che proveremo una crescita del regno di Dio in questo luogo. Mas sinais e maravilhas estariam nos acompanhando todos os dias. Con segni e prodigi che ci accompagnerebbero tutti i giorni. Essa é uma palavra que Deus trouxe para nós como igreja. Questa è una parola che Dio ci ha detto come chiesa. Talvez você que de alguma forma está acompanhando essa palavra alguns dias depois por vídeo. Magari tu che stai vedendo questa predica un po' di giorni dopo tramite il video. A gente como igreja, Noi come chiesa, a gente te convida para fazer parte deste lugar. noi ti invitiamo ad essere parte di questo luogo. Porque nós cremos que algo da parte de Deus já está acontecendo aqui. Perché crediamo che qualcosa dalla parte di Dio succede già qua. E nós desejamos que você faça parte disso. E desideriamo che tu sia parte di questo. Deste lugar de milagres. Di questo ambiente di miracoli. Se existe uma necessidade tua, este é um lugar de milagres. Se magari c'è una necessità sua, qua è un luogo di miracoli. Se existe algo que precisa acontecer e romper na sua vida, Se magari hai bisogno di un punto di rottura nella tua vita, este é um lugar de milagres. questo è il luogo dei miracoli. Essas reuniões, a reunião que nós nos encontramos aqui todos os domingos, Dove ci troviamo qua ogni domenica. as reuniões que nós nos encontramos nas casas. Dove ci troviamo anche nelle case. Existe uma promessa de Deus para nós como igreja, C'è una promessa da Dio per noi come que chiesa. essas reuniões nós enxergaríamos a glória dele, a glória de Deus, Che in questi momenti noi vedremo la gloria di Dio. e coisas sobrenaturais aconteceriam. E cose sovrannaturali succederebbero. E eu creio que essa é uma noite para nós, Io credo che questa è una sera per noi. que nós provaremos o sobrenatural da parte de Deus. Dove noi proveremo
vediamo il sovrannaturale del Dio. Porque o Senhor está aqui, amém? Perché Lui sta qua, amen. A presença de Jesus está neste lugar. La presenza di Gesù sta in questo luogo. Da mesma forma que naquelas reuniões eles sabiam que Jesus estava lá, eles enxergavam a Jesus. Dalla stessa forma come loro sapevano in quelle riunioni che Gesù era lì. E coisas impossíveis aconteciam. E cose impossibili succedevano. Da mesma forma hoje, nessa hora, Dalla stessa forma oggi in questo momento. neste In lugar, questo luogo. com a presença de Jesus aqui entre nós, Con la presenza di Gesù in mezzo a noi. existe algo sobrenatural a ser liberado. C'è qualcosa di sovrannaturale che deve essere rilasciato. Para nós que estamos aqui, Per noi che siamo qua. para as pessoas que virão para este lugar trazidas por nós. Per le persone che saranno portate da noi a questo luogo. Talvez por cordas, Magari attraverso corde, talvez por algumas outras estratégias, magari con diverse strategie. mas existe algo que nós não vamos desperdiçar em nenhuma reunião, Ma c'è un qualcosa che noi non sprecheremo mai in nessuna riunione. que é essa possibilidade que não é nossa. È una possibilità che non è nostra. É uma possibilidade porque o Senhor está conosco. È una possibilità perché il Signore sta con noi. O Senhor nos aproximou nesses últimas semanas, nesses últimos meses, Il Signore ci ha avvicinato in questi ultimi mesi uma família maravilhosa, a una famiglia meravigliosa. que nós cremos que existe algo de Deus em todo este processo deles nos encontrarem. E crediamo che c'è un processo dalla parte di Dio in questo evento di quando ci hanno incontrato. O Senhor, Ele aproxima pessoas porque existem propósitos e coisas grandes da parte dele. Perché ci sono propositi grandi dalla parte di Dio. Especificamente, essa família, uma parte continua aqui conosco Specialmente per questa famiglia una parte sua continua insieme a noi. e os pais eles vão passar um tempo novamente na Rússia, Ma i genitori torneranno in Russia. mas a gente entende que algo de Deus está acontecendo neste momento. Ma noi capiamo che qualcosa da Dio sta succedendo in questo momento. E nós já testemunhamos sobre isso em algumas reuniões. E noi abbiamo già testimoniato su questo in alcune riunioni. E especificamente nós já oramos pelo seu Rafael, E noi abbiamo già pregato per Raffaele, il Signore. mas hoje como igreja nós vamos ver a cura dele neste lugar. Ma oggi come Chiesa noi vedremo la sua Amen. guarigione in questo luogo. Amém? Amen. Queria chamar o seu Rafael aqui à frente Quindi io voglio para nós orarmos com ele. voglio chiamare lui qua adesso, che possa venire perché possiamo pregare per lui. Queria pedir para você ficar em pé. Io ti chiedo di alzarti adesso. Nós estamos diante da presença do Senhor neste lugar. Noi siamo davanti alla presenza del Signore in É questo um lugar luogo. onde não existe nenhuma limitação natural. È un luogo dove non ci sono limitazioni naturali. É um lugar onde as coisas que são impossíveis acontecem. È un luogo dove le cose impossibili succedono. Amém? Amen. Deixa eu chamar a pastora ali. Voglio chiamare il pastore insieme a noi. Depois de nós orarmos pelo seu Rafael, se existe alguma situação também que você tem contigo hoje, E dopo che preghiamo per il Signore Raffaele, se hai anche tu una situazione que aos olhos naturais é impossível, che magari agli occhi naturali è qualcosa di impossibile, ou na área da saúde, ou numa outra situação de dificuldade, magari qualcosa nella tua salute o anche un'altra situazione di difficoltà. nós também vamos orar sobre isso, Noi pregheremo anche su questo, porque a presença de Jesus que está neste lugar. perché la presenza di Gesù è in questo luogo. Agora depende somente da nossa parte, é somente fé. La nostra parte è solo la fede, O poder não é nosso, la potenza non è o nostra como não é nosso. e il come non è nostro. Agora, como aqueles 4 homens nessa hora, nós vamos trazer diante da presença de Jesus alguém que precisa de uma cura. Ma adesso saremo noi quegli 4 uomini che porteranno una persona davanti alla presenza di Então, eu Dio. queria pedir para você no seu lugar, comece a orar. Quindi ti chiedo in questo luogo di iniziare Começa a pregare. a orar em sentido de adoração, porque Jesus está neste lugar e Ele merece ser adorado, merece ser louvado. Mentre preghi, adoralo alla presenza di Gesù che merita di essere adorato.
cremos no sobrenatural, Pai, nós cremos no Teu milagre. Pai, nós cremos, Senhor, que a Tua presença neste lugar, Pai. Deus, isso não tem a ver conosco, tem a ver com o Teu amor, com a Tua bondade, Pai. Deus, nessa hora, Pai, nós juntos neste lugar olhamos para Ti, Deus, para as impossibilidades. Nós olhamos para o Teu poder, para o Teu amor, para o Teu sobrenatural. E Deus, nós declaramos nessa hora em fé, Senhor. Pai, todos nós juntos, Pai. Deus, descendo este momento é a Tua presença, Pai, é este lugar de milagre, Senhor. Oh, Deus, nós declaramos, Pai, por fé nessa hora, Pai, os Teus olhos, Deus, Pai, olhando para toda essa situação, Pai, as Tuas mãos nessa hora, Pai, derramando poder e cura sobrenatural, Pai. Deus, nós declaramos pela fé nessa hora, Pai, porque a Senhor tem mostrado esse lado estimado. Pai, que bastasse crer, Pai, nós cremos nessa hora. Nós cremos, Pai, que poder é Teu. Pai, que não existe nenhum diagnóstico agora maior que a Tua autoridade, o Teu poder, Senhor. Pai, nós declaramos nessa hora,